Conexão política. Combustível está acabando, diz Lula sobre apoio ao governo na Câmara. Após encontro, o presidente da Câmara diz ter cobrado a construção de base sólida de apoio. O presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou nesta segunda-feira, após o encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que o combustível está acabando. Essa declaração foi feita em resposta a uma pergunta sobre o apoio do Centrão ao governo federal. Abre aspas. O governo precisa fazer, junto com seus líderes, o processo de arregimentação de uma base que se mostre cristalina. Hoje o governo tem contado com uma boa vontade desses partidos que estão votando republicanamente. Esse combustível está acabando. Essas declarações foram proferidas em uma entrevista à CNN Brasil. Lula e Lira, parece dupla sertaneja, né? Lula e Lira tiveram um café da manhã juntos no Palácio do Planalto após uma semana tumultuada e com direito a críticas de Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, em relação ao Distrito Federal, chamando-o de Ilha da Fantasia, o que gerou mais atritos entre executivo e legislativo. O encontro entre os dois não foi agendado oficialmente pelo Palácio do Planalto e ocorreu de maneira discreta. Durante uma conversa, segundo Lira, o petista indicou que atuará de forma mais efetiva na articulação e também planeja se reunir com líderes partidários no período da tarde. Para o presidente da Câmara, é necessário estabelecer com clareza quantos partidos fazem parte da base de apoio, uma vez que, após 6 meses de mandato, ainda não há um grupo consistente de apoio no Congresso. Caros, o governo já abriu os cofres, já deu emenda para não ter CPMI, a CPMI aconteceu mesmo assim, enfim. A primeira pergunta ela vai ser um pouco genérica, muito ampla, assim, né? Como é que você está vendo essa visão do governo, essa atuação do governo no Congresso, né? Porque já com 6 meses, né? 6 meses, mesmo contando com a boa vontade do presidente da Câmara, porque o Lira tem mostrado ser boa vontade com o governo Lula, mesmo assim o governo não consegue, né, nas palavras do próprio Lira, formar uma base, né, mínima, consistente, né? Assim, não tem. Como é que você vê essa relação do governo Lula com o Congresso nesses 6 primeiros meses de mandato? Olha, da mesma forma que o Lula imaginou ajustar as relações com o Congresso, como ele fez na época do mensalão. Ele achava que bastava ampliar os ministérios, dar cargos, constituir ministros, liberar emendas, que hoje são bem diferentes da época. As emendas hoje elas são obrigatórias, né? Então, os deputados têm o direito de, né, obter essas emendas sem qualquer tipo de troca. Então, a situação fica difícil porque um governo que não tem projeto, um governo que não tem uma proposta para o país, as medidas que estão sendo enviadas, né, para a Câmara, no caso Congresso Nacional, Câmara e Senado, eles não reedificam o país, não reconstroem o país, não colocam o país no rumo de um progresso. O objetivo desse governo é centralizar todas as ações, né, no campo não só econômico, mas decisório, de uma maneira geral, no governo central, né, no Poder Executivo. Só que, de um tempo para cá, o Congresso Nacional ele ganhou grande, vamos dizer assim, atribuições. Então, ele passou a ser um player mais, vamos dizer assim, pesado no jogo político do país. Então, como aquela questão, repito, lá atrás, né, do mensalão, dos ajustes, isso já não é suficiente, porque recursos os parlamentares já têm para suas bases. Então, o projeto hoje é um projeto de domínio. Na verdade, é como o Congresso Nacional não quer se curvar às intenções de domínio no caso do governo Lula, né, do governo do PT, essa resistência acontece. Você vê o que o Lula tem apresentado. Reforma tributária, né, está caminhando, está no grupo de trabalho, está sendo colocado o relatório, talvez hoje ou amanhã, o relatório.
E o que acontece? Simplesmente é extorsão pública, né? Aqueles dos setores produtivos vão arcar com uma condição altíssima, né, dos resultados do seu trabalho para financiar operações de expansão do Estado brasileiro, quer seja do ponto de vista da máquina pública, quer seja da intervenção que eles querem fazer na América Latina novamente, como sendo um provedor de países falidos, né, destruidores de suas próprias economias. Como nós estamos vendo a Argentina, como estamos vendo a Venezuela, com essa visita, por exemplo, desse narcotraficante presidente de ocasião da Venezuela. Então, o diálogo, o Lula não percebeu que mudou o diálogo com a Câmara. A coisa é hoje é muito mais focada em termos de poder e espaço de poder, no sentido de ação concreta e prestígio de parlamentares, do que simplesmente dizer a eles que eles vão ter uma mesadinha, né, como o nome já diz, né, no final do mês. Essa percepção, né? Eu acho que é interessante porque realmente ela casa muito com bom, algumas coisas que eu tenho ouvido, né? Ainda ouço algumas coisas de Brasília, né? Embora não esteja mais morando lá. E acho que até circulou, né? Alguns comentários, até de aliados próximos do Lula, né? Comentaram assim: olha, Lula. É, o Lula acha que está em 2002, 2003, né? Assim, o Lula está achando que vai chegar e vai surfar uma onda e vai terminar mandato com 80 e quantos por cento de aprovação porque vai gastar à vontade, entendeu? Vai poder voltar a ganhar o pobre com crédito, né? O Lula acha que vai estar nessa toada aí, né? E não tá de fato, né? O Lula caiu do cavalo logo no comecinho do mandato, encontrou um congresso, como você falou, né, Carlos? Um congresso muito mais independente do que da época dele, né? Um congresso que realmente não tem as necessidades de depender, embora, né? Bem colocou aqui o Lira, né? Na fala aqui, né? Houve uma boa vontade, né, pelo que eu tenho visto, né? Houve uma boa vontade do Centrão, né? Em relação ao Lula no comecinho, mas já viu que não vai dar em água essa história toda, né? Já viu que vai dar em água essa história toda. E não ajuda nada nessa posição do Lula, né? Em relação a narcoditadores, né? Enfim, falam uma bobagem por semana, entendeu? Bobagens muito mais sérias, né? Do que se acusavam, né? O Bolsonaro de fazer, né? Enfim. É um cenário muito, muito diferente, realmente, né? Agora, com 6 meses de mandato, realmente é uma novidade, né? O Lula tá com essa pouca moral frente à classe política. Eu não falo nem em relação à opinião pública, mas ele já está frente à classe política com essa pouca moral. Eu acho que, né, enfim, né? A mim espanta, né? Eu sinceramente não achei que ia ser tão rápido assim. Não sei se você concorda, se você tinha uma visão parecida ou diferente da minha, Carlos, mas assim, eu não achei que fosse chegar nesse ponto que está hoje, assim, né, tão rapidamente. A questão é o seguinte: o Lula já vinha com uma estratégia, repito, de domínio e centralismo. Então, o que acontece? Ele começou a atacar setores mais importantes da estrutura econômica brasileira, que você vê exatamente o agronegócio. Então, ao mesmo tempo que ele dizia que seria um pacificador, que não teria tensões, né, entre o país, que o antigo governo era, né, da extrema-direita, aquela coisa, ele incentivou invasão de terra, atacou o crédito agrícola, quer tratar, por exemplo, o país com uma dependência exportadora da China, como se nós não tivéssemos autonomia e condição de mercado e capacidade para dirigir os produtos brasileiros para outros lugares. Ele bota na Apex um semi-analfabeto em inglês, que mal sabe das condições, né, das realidades mundiais, né, e não tem a capacidade até de dialogar, porque dialogar não interessa. O que interessa dialogar é exatamente com a China, né, com os países da América Latina, repito, né, essas repúblicas falidas pelo socialismo e corrupção. É um bom nome, né, Ítalo? Um bom nome de partido, né? Socialismo e corrupção. Tem alguma coisa alinhada aí nessa Socialismo e linha, corrupção. né? Faz mais sentido do que o socialismo e Mas, liberdade, né? Inclusive tem hoje na pauta o pessoal, né? pois é, enfim, tá até uma coisa que surgiu agora aqui de pronto.
Mas então, o que nós estamos assistindo é que era um projeto que, na verdade, não tinha nada de algo de reconstrução do país, ao contrário, o afundamento, né? Então, eles estão trazendo novamente aquilo que já estava pacificado. Por exemplo, a gente tinha uma economia que estava avançando no campo privado, investimento interno crescendo, apesar da pandemia e de todas as outras situações de pressão externa, o investimento internacional do Brasil cresceu, as estatais deram lucro, né? Você tem uma ideia, número de 2022 agora, né? O lucro das estatais é de 180 bilhões, tivemos superávit primário de 60 bilhões em 2022, o país cresceu quase 3%, ficou 2,9%, alguma coisa. Então, um país que estava no rumo do crescimento, né? E essa ação era com ganho de autonomia dos setores privados. E o Estado fazendo o quê? O seu dever, né, de redução de regulação, burocracia, redução de custo, máquina pública. Isso é inadmissível para essa burocracia estatal que sempre dominou o país e um conjunto de outros parasitas do setor privado que sempre viveram dos interesses, das ligações com o setor público, que vivem através de subsídios, né, privilégios da máquina, financiamentos especiais, tudo para se manter, né? E não a competição, a competência, a capacidade que nós brasileiros temos. A história revela isso, né? Até mesmo usando o exemplo das estatais, com tanto conhecimento que nós tivemos, né, em setores estratégicos que deveriam se abrir. Hoje, as estatais, ao contrário, elas são um ponto de desequilíbrio da economia brasileira e da formação de preços. Então, o Lula não tem cabeça, né? Nunca teve. Né? Então, a estratégia dele é exatamente fazer o país estabelecer o caos para fazer o governo, né, que ele quer. Então, a invasão de terra, continuar com esse sistema expansionista, é como você falou no começo, crédito, mas ninguém mais dá crédito, porque a maioria da população ela continua endividada e condições de baixa recuperação desde a época do governo deles, que eles estouraram o crédito. Então, o país hoje não tem mais capacidade de endividamento, porque você, cada vez mais com esse risco, você teria que ter uma taxa de juros equivalente. O Brasil, com esse programa fiscal apresentado, né, tanto com o arcabouço quanto a reforma, a ideia aí é os juros estourar, ir para 18, 20, como já teve no governo deles. Então, não tem, é uma história que se repete. Então, eu acredito, sinceramente, que a classe política, que teve uma boa eleição do campo, vou chamar assim, conservador, né, que chamam de direito, tá, vou chamar de campo conservador, mas esses mesmos ainda estão abraçados estão sendo abraçados por uma estrutura desse centrão, desses que querem buscar um acordo vamos chamar assim, de governar conjuntamente, mas eles hoje têm mais força e potência para exigir mais de um governo que não quer dar. Então, o que o Lula quis fazer? Acelerar o caos, ampliar os conflitos, botar o MST para atuar, criar o Abril Vermelho, fazer uma série de coisas para que esse desequilíbrio atingisse, né, e os planos deles de domínio, como foi o caso de 8 de janeiro. Essa CPMI vai ficar evidente. Quer dizer, como você tem um general do GSI abrindo porta, arrumando coisas lá, né, e um bando de marginais gravitando ali ao lado dele, e não tem nenhuma reação. Manda informações, por exemplo, né, tiradas alguns pontos relevantes de relatórios, né, que foi caracterizado como fraude, para o Congresso e mandou para o Supremo Tribunal. E o sujeito está livre. Então, quer dizer, a gente tem que perceber, o governo Bolsonaro, ele lutou muito mais do que contra a economia. Ele lutou contra uma estrutura de criminosos abrigados na estrutura burocrática brasileira que se revelaram ao longo do tempo fazendo as suas oposições. E nós estamos vendo hoje. Hoje eles estão sendo filmados. Estão sendo filmados. Nós sabemos quem são. Né? Então, o Lula não tem projeto. O projeto do Lula é a abertura do Brasil, integrar a Amazônia, né? A abertura nesse aspecto para uma grande pátria
da América Latina e entregar aos globalistas os recursos naturais que nós temos na Amazônia. Esse deve ter sido o acordo dele. Tanto é que até a Marina, que é uma das mais representantes desse sistema, né, internacional de controle através do meio ambiente e essas coisas climáticas aí, essas bobagens, né, não permitir que o Brasil explore, né, seus recursos naturais em benefício do seu próprio povo. Então, essa gente é anti-brasileiro. Então, não vejo como isso lidar. E entendo também que boa parte desse Congresso amadurecendo, que é ganhando um pouquinho de rodagem, né? Porque tem muitos deputados novos e muitos deputados bons, eles ganham um pouquinho mais de força, entendendo melhor o regimento, sua capacidade de articulação e enfrentando efetivamente os poderes que estão hoje, vamos dizer assim, cristalizados na defesa, né, desse ambiente criminoso que está aí.